Era uma vez um jovem que deu a volta ao mundo a bordo de um veleiro. Seu nome? Charles Darwin. Durante 5 anos, ele visitou diferentes lugares do planeta. Estudou os animais, as plantas, as rochas. Usou tudo o que viu para mostrar que os seres vivos mudam ao longo do tempo, dando origem a novas espécies. Uma expedição refaz os caminhos que Charles Darwin percorreu no Rio de Janeiro no passado. Em 4 dias são visitadas 12 cidades. Em cada uma, placas são inauguradas para indicar que o cientista passou por ali. Além disso, os moradores têm a chance de conhecer alguém especial. I am Darwin's great-great-grandfather. My grandmother was his granddaughter. O visitante ficou impressionado com tudo o que os alunos do interior do Rio de Janeiro aprenderam sobre o seu tataravô. Que ele era um cientista. A descoberta científica dele foi muito revolucionária, conseguiu revolucionar o pensamento científico da época de uma maneira fantástica. Mas como começou a viagem de Charles Darwin pelo Rio de Janeiro? Ele chegou no Rio, ele teve a oportunidade de visitar o interior porque tinha uns ingleses que iam para o interior do estado. Ele aproveitou esses ingleses e fez uma expedição que durou 18 dias, entre sair do Rio e voltar à cidade do Rio pelo interior do estado. A primeira parada da viagem de Charles Darwin foi a fazenda Itaucaia, em Maricá. Darwin passou por esse lugar aqui dia 8 de abril de 1832. Quando ele chegou aqui, primeiro ele viu uma vila com muitos negros morando e ele lembrou que aquilo parecia com as gravuras que ele já tinha visto da África do Sul. Então ele achava que os negros aqui reproduziam o lugar dos seus pais. Há pouco tempo, uma escrava havia se jogado do alto de uma pedra da região. As pessoas riam ao falar disso. Contrário à escravidão, Darwin desaprovou esse comportamento. De Maricá, o naturalista seguiu para Saquarema. Neste lugar, ele apreciou a vista de uma lagoa e jantou. Ele passou por aqui vindo de Saquarema. Ficou impressionado com a beleza dos troncos brancos das árvores de restinga quando comparados com as árvores europeias. Aqui ele dormiu e foi para São Pedro da Aldeia. Em São Pedro da Aldeia, Darwin tomaria o café da manhã. Mas não é que perdeu o bom humor porque a refeição demorou a ser servida? A boa notícia é que um delicioso almoço aguardava o naturalista em Cabo Frio. Já um banho o esperava em Barra de São João. Darwin cruzou o rio com seus cavalos, uma travessia que foi repetida em 2008, só que de barco. Em Macaé, Darwin coletou um peixe em uma lagoa e dormiu à beira do rio que leva o nome da cidade. Pela manhã, seguiu para Conceição de Macabu. Na Fazenda Sossego, o naturalista teve um contato maior com a floresta, algo que virou canção nas mãos de alunos da cidade. Para voltar ao Rio de Janeiro, Darwin cortou o caminho e chegou a Madre Deus. Em suas palavras, uma aldeia alegre, que hoje se chama Rio Bonito. Sob chuva, o naturalista seguiu para Itaboraí. As estradas que percorreu ficaram em sua memória como as melhores de todo o caminho. Em Niterói, Darwin cruzou a Baía da Guanabara para chegar ao Rio de Janeiro. Na travessia, o barco que levava o naturalista virou. Quase que ele perdeu tudo o que havia recolhido em sua viagem, mas a sorte o ajudou e ele salvou suas amostras. Com o fim da expedição ao interior do Rio de Janeiro, Darwin aproveitou para conhecer o Jardim Botânico da capital. O Jardim Botânico foi criado por decreto em 1808. O Darwin nasceu em 1809 e se encontraram aqui manhã de domingo de 27 de maio de 1832. O Darwin, quando ele esteve aqui, ele não encontrou o Jardim Botânico que nós estamos vendo aqui. Ele encontrou um Jardim Botânico em formação. Ele diz que mais, por exemplo, ele conseguiria imaginar que uma mangueira desse uma sombra tão escura. Então, o tempo inteiro a narrativa do Darwin é carregada de sentimento, de muita emoção. Aliás, como aconteceu com o naturalista inglês,
Quem participou da expedição Caminhos de Darwin voltou ao Rio de Janeiro com muitas histórias para contar. A gente estudou Darwin na escola antes de vir para cá e a gente sabia do Darwin, naturalista, que estudou a evolução das espécies. Aqui a gente descobriu também um Darwin voltado também para as questões sociais, como preocupado com a escravidão, e um Darwin que vê na educação uma forma de mudar o mundo.